Oi, eu sou Carlos Henrique Abud e esse é mais um vídeo falando sobre a rotina do autor, mais especificamente sobre atividades que o autor pode fazer durante o tempo em que ele está engajado escrevendo um livro. Porque tem gente que funciona melhor se mergulhar por inteiro na escrita do livro, né? Com dedicação total, acordar e dormir pensando na história e nada mais, né? Mas comigo já é um pouco diferente e pode ser que seja com você também. Em primeiro lugar, porque eu encaro a escrita de um livro como um processo constante, de longo prazo, que segue um cronograma, né? Eu já falei várias vezes que geralmente eu evito, quando eu vou sentar para trabalhar num livro, pensar na quantidade de coisa que tem para fazer, né, até ele ficar pronto. Desde a formulação da premissa, passando pelo outline, as cenas, né, até completar o primeiro tratamento, um monte de alterações, reescrita e por aí vai, né? Eu acho que pensar muito nisso pode desmotivar, pode desanimar. Então eu aprendi, e foi com o tempo isso, né, a meio que dividir o processo em etapas diferentes. É uma junção de várias pequenas tarefas feitas aos poucos e que no final vai resultar no livro. E desde que eu comecei a escrever lá na adolescência, eu sempre tenho um livro em andamento, né? Eu termino um, começo o outro, e esse processo geralmente leva mais ou menos um ano. Então o ciclo se repete. Mas isso não significa que eu precise me ater apenas ao livro. Existem várias atividades relacionadas à escrita que podem seguir em paralelo ao trabalho com a história principal. E é claro que eu estou falando da minha realidade, né? Das coisas que eu gosto de fazer e que funcionam para manter a minha produtividade, a minha criatividade em alta. Mas de repente eu posso acabar dando alguma ideia para você incrementar a sua rotina como escritor também. Bom, uma atividade que eu faço constantemente, ou pelo menos quando eu tenho um tempinho livre, é criar o perfil de um personagem novo, com descrição da aparência, personalidade, um pequeno background, motivações, coisas assim, né? Só o personagem mesmo, sem nenhuma história em mente. Ou então escrever lugares interessantes, né? Pensar em ambientações onde eu poderia situar uma história, e até mesmo premissas, pequenas sinopses. Muitas vezes eu até faço uma ilustração, um esboço rápido desses personagens novos, desses lugares, e aí eu deixo guardado, né? Eu e a Flávia, a gente tem uma galeria gigante de personagens prontos que a gente criou em conjunto, esperando para aparecer em alguma história. De repente pode até ser legal mostrar em vídeo a criação de um perfil de personagem da maneira que a gente faz. Vou pensar num jeito legal de fazer isso. Além dessa galeria, né, de ambientações e personagens, pode ser proveitoso também alimentar um banco de ideias. Ideias soltas, né? A diferença é que nesse banco de ideias vale tudo. Uma lista de bons nomes de pessoas e lugares, frases soltas, trechos pequenos que não vão para lugar nenhum. Você pode sempre consultar esse material durante a escrita e ver se dá para usar alguma coisa. Mais de uma vez, um pedacinho de algo que eu escrevi e deixei guardado era exatamente o que eu estava precisando, o que estava faltando na história que eu estava trabalhando. E da mesma forma dá para montar um banco de referências, né? Com o tempo eu peguei o hábito de guardar citações, passagens de outros autores, imagens interessantes, coisas assim. E é legal dar uma passada de olho nesse material quando bater o bloqueio criativo, né? E a diferença desse material para o seu banco de ideias, obviamente, é que as referências servem apenas como inspiração. Você não usa nada disso diretamente no seu trabalho, porque esse material não é seu, né? Mas, tendo isso em mente, é interessante até mesmo combinar uma ou mais dessas frases, essas imagens, letras de músicas, o que for, para estimular a criatividade. E aí isso pode ajudar você a completar o seu trabalho, né? E falando desse material de referência, eu lembro, é claro, dos famosos exercícios de escrita criativa. O que são os exercícios de escrita criativa exatamente? Bom, pelo menos os que eu faço consistem no desenvolvimento de histórias mais curtas do que a de um livro, né? A partir justamente de objetos de inspiração, como as imagens e as músicas que eu mencionei, e eu posso seguir prompts, regras, sugestões, limitações. Eu sorteio muita coisa, deixo o acaso decidir o destino da história. É uma escrita bem mais descompromissada, mais aberta, né? E essa é uma boa atividade para se manter regularmente. É bom experimentar coisas que você não faria nas histórias oficiais, né? E até por isso mesmo pode dar origem a personagens e premissas muito interessantes que você pode querer levar adiante. Antigamente eu dedicava bem mais tempo aos exercícios regularmente, hoje eu transformei essa atividade em conteúdo para o canal. Então são mais ou menos 2 horas por semana e essas sessões de escrita acabam virando os vídeos que saem no sábado. Quase todo sábado aqui, né? E eu já fiz um vídeo falando exclusivamente sobre exercícios de escrita, suas vantagens, né? E eu vou deixar o link para ele aqui na descrição. Bom, são essas as atividades que eu procuro manter em paralelo à escrita de um livro, sem mencionar a eventual escrita de contos para publicar em antologias, o NaNoWriMo, né? Durante o qual a gente escreve loucamente uma história por um mês, os projetos que não estão diretamente ligados à literatura e por aí vai, né? Pode parecer, em princípio, que isso pode atrapalhar ou dispersar o autor, né? Mas é tudo uma questão de organizar a agenda. E, é claro, depende do temperamento de cada um, como eu tinha falado no início, né? E tem que lembrar sempre que, no fim das contas, o mais importante é a obra que você está escrevendo, o livro que você quer publicar.
Se você perceber que frequentemente está sacrificando um tempo precioso de escrita da sua história principal, né, inventando personagens novos que você nem tem onde usar ainda, aí a gente tem um caso da tão conhecida procrastinação, né? Então, se você realmente tem pouco tempo para se dedicar à escrita, é foco no livro e paciência, né? É a vida. Mas se a sua rotina não é tão apertada assim, não custa carregar um caderninho com você ou usar o próprio celular mesmo e experimentar fazer alguma dessas atividades. Lembrando sempre que se você gosta de escrever, aqui do lado tem a playlist com a terceira temporada da nossa série de exercícios de escrita criativo, Planos em Prática. E se você gosta de world building, construção de mundos, tem também a playlist com a nossa nova série, Universo Planos e Fugas. Era isso para o vídeo de hoje, abraços. E até a próxima.